Se você não tem máquina de costura, eu vou te mostrar alguns pontos que você pode fazer à mão, que são rápidos e fáceis e substituem alguns pontos da máquina. Eu começo colocando linha dupla na agulha para ficar mais resistente o ponto. E agora eu vou dar o nó. Esse nó é só ir girando a linha no dedo e eu vou girando a linha para dentro até ela enroscar e aí eu puxo e tá formado o nó. Eu tô aqui com 2 pedaços de retalho para simular a costura direito com direito, mas como a minha linha é branca e o avesso do meu tecido é branco, eu vou virar ao contrário só para vocês visualizarem melhor os pontos. O primeiro ponto é o ponto de alinhavo. Esse ponto é uma costura provisória que você faz antes de fazer a costura definitiva para facilitar o processo. Então, é só vir introduzindo a agulha de cima para baixo e dando pontos largos. Para arrematar, eu passo a agulha por dentro dessa laçada, puxando e formando um nó. Aqui vocês podem ver que é uma costura bem folgada que realmente é provisória. Agora, nós vamos fazer o ponto corrido, que é bem semelhante ao ponto de alinhavo, só que ao invés de fazer pontos muito espaçados, nós vamos fazer pontos menores. Essa costura substitui a costura reta. Então, da mesma forma, eu vou introduzindo a agulha de cima para baixo e fazendo pontos retos menores que o ponto de alinhavo. E novamente aqui no final eu faço o arremate, passando a agulha por dentro dessa laçada do ponto e fechando com o nó. E esse é o ponto corrido. Ele fica bem mais justo do que o alinhavo. Eu estou dando novamente o nó na linha, porque a minha acabou, eu tive que trocar. É a mesma forma, vai girando ela no dedo e puxa para formar o nozinho. Então, agora, eu vou fazer o ponto atrás, que é um dos pontos mais resistentes. Você começa com o ponto normal, igual aos outros pontos, enfiando a agulha de cima para baixo e saindo em cima novamente. Ao invés de ir para frente, eu vou voltar para trás, como o próprio nome diz. Então, eu volto no ponto anterior e saio com a agulha bem na frente, formando um outro ponto. Agora, novamente, ao invés de ir para frente, eu volto no ponto anterior, introduzo a agulha e saio na frente do ponto que eu já tinha feito. E aí vai ficando esse espaçamento e eu vou sempre voltando para trás. Agora eu vou novamente arrematar o ponto para mostrar para vocês como ele fica firme. É uma das costuras à mão mais firmes, é o ponto atrás. Agora eu vou mostrar o ponto de alinhavo, que é feito para substituir o ponto zigue-zague da máquina, para fazer acabamento nas laterais da costura, para o tecido não desfiar. Quando a gente passa uma costura reta e fica as bordas do tecido solta, então a gente vem com o alinhavo para poder não desfiar essa costura. Esse tecido, aliás. Então, a gente começa colocando a agulha de baixo para cima e vamos passando a laçada, formando uma argola com o ponto
por cima da borda do tecido. Então, eu volto de novo, introduzo sempre de baixo para cima, jogando a linha para cima, para fazer essa laçada no tecido, e vou dando os pontos. O ponto vai formando essa alcinha na borda do tecido, que é o que ajuda a não desfiar, substituindo assim o ponto zigue-zague da máquina. Agora eu vou mostrar para vocês um ponto que eu sempre uso nas minhas peças, que é o ponto invisível, que eu uso para fazer o fechamento do forro. Eu simulei aqui, é uma costura com ponto atrás, simulando a abertura que eu sempre deixo para desvirar a peça. Então, eu deixei um espaço no meio, fiz ponto atrás de um lado e do outro, e por esse espaço é onde eu desviro as peças. Então, eu vou desvirar, voltar aqui para o lado certo, para mostrar para vocês como que eu faço o ponto invisível. Então, no momento que eu desviro a peça, eu venho fazendo pontos invisíveis para fechar essa abertura. Eu começo vincando o tecido, fazendo uma dobra onde que passa a costura, e venho com a agulha, introduzo ela por dentro nessa abinha que eu acabei de dobrar. E começo a fazer o ponto invisível. Eu vou introduzir a agulha do outro lado, no outro lado do tecido, exatamente de frente aonde eu sair com o ponto. Então, eu vou alternando de um lado para o outro. Eu introduzo a agulha reto com o ponto que eu saí e saio lá na frente, dou um espaçamento. Eu puxo esse ponto e agora eu vou introduzir no lado de cá, na outra parte do tecido, exatamente de frente aonde eu saí do outro lado do tecido. Então, novamente eu introduzo a agulha, dou o espaçamento de um ponto, puxo, e agora eu vou pegar o outro lado do tecido, igualando com o ponto que eu saí. Então, eu sigo intercalando. Faço um ponto de um lado do tecido, um ponto do outro. Sempre tendo esse cuidado de começar o ponto exatamente de frente aonde eu saí com o outro ponto. Então, eu venho em um lado, faço um ponto, vou no outro lado reto com onde eu saí, com o ponto do outro lado, para que fique igual. Então, se tiver esse cuidado de fazer os pontos pequeninos e alinhados, principalmente com a linha do tom do tecido, aqui eu estou usando linha branca para ficar mais evidente, mas quando a gente faz com a linha no tom do tecido, realmente ele fica um ponto invisível. Quando eu chego no final da abertura, eu arremato o ponto com o nó, introduzo a agulha para dentro do tecido, saio com ela na frente, puxo, corto essa linha e aí ela vai ficar presa no lado de dentro, então vai ficar com o acabamento perfeito.